A paz do nosso Deus e que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Nós viemos aqui hoje para mais uma palavra linda, uma palavra gloriosa, uma palavra poderosa. A palavra de Deus, ela é linda, né? A palavra de Deus, ela é regozijante. A palavra de Deus, ela ressuscita qualquer ser humano. Pode o mundo ter dito para ela que ela não vai mais viver, que ela vai morrer. A palavra de Deus, ela é linda. Ela se cumpre a cada dia, a palavra de Deus se cumpre. Eu vou ler o livro de Mateus, mas antes de ler essa palavra, eu quero fazer uma oração por você, para que Deus venha te dar entendimento, venha te dar sabedoria, né? Venha te dar força, poder. Porque a palavra de Deus não é para qualquer um, não. O próprio Senhor diz que, o apóstolo Paulo falou, né? Que os que são da carne só entendem as coisas da carne, não conseguem entender as coisas espirituais. E só aqueles que de fato tem uma parte mais sensível da sua alma, que procura entender as coisas espirituais. Então vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e entendimento, né? Senhor, nosso Deus e Pai, amado e querido Deus, eu peço a Ti sabedoria e entendimento essa pessoa, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos dar a sabedoria, o entendimento e a revelação da Tua palavra, para que não seja algo robótica ou algo mecânico, né? E que nós possamos nos alimentar verdadeiramente da Tua palavra. O Senhor nos deu, né? O Senhor me deu desde pequenininho, o Senhor me deu o dom da palavra. E eu posso dizer e afirmar ao Senhor que foi o melhor presente que eu já recebi na minha vida. Foi o dom da pregação, o dom da palavra. Bendito seja o Teu nome, hoje, amanhã e para sempre. Amém. E graças a Deus. No capítulo 18 de Mateus, abre a sua Bíblia aí, né? E acompanhe, qualquer coisa você pausa aí. Mas antes de eu pregar e iniciar, eu quero que você se inscreva no canal, por favor. Em nome de Jesus, deixe de ser desobediente, deixe de ser teimoso, se inscreva no canal. Eu quero que você escreva também aí, conforme nós vamos pregando. Gostaria muito que você escrevesse aí, amém, glória a Deus, eu recebo. Isso é muito importante para o canal. Eu gostaria também que você compartilhasse pelo menos com 12 discípulos, 12 pessoas que você gostaria que Deus viesse salvar eles, 12 pessoas, em nome de Jesus. Aí diz assim, ó: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, olha lá, não foi um adulto, né? Não foi um culto, um professor, um doutor. Não, Jesus chamou uma criança. Jesus não chamou o idoso. Jesus não chamou o pai da criança, o avô, o tio. Jesus chamou uma criança. O que simboliza uma criança? Vamos trazer para o lado mental. Uma criança é aquele que tem uma mente pura, os olhos bons. A palavra de Deus diz: aquele que tem os olhos bons, o corpo será como luz. Mas aquele que tiver os olhos maus, o corpo será como trevas. Não é isso que ele fala? É ou não é?
Seus olhos são bons ou seus olhos são maus? Escreve aí se os seus olhos são bons. E se os seus olhos forem maus, fala: Senhor, tenha misericórdia dos meus olhos. Você pode perder a sua alma por causa dos seus olhos. Os olhos, a língua, né? Você sabe que tem gente que é fofoqueiro, né? Tem gente que gosta de falar e não sabe nem o que está falando, mas está falando. Não para de falar. Isso é um pecado tão grande como a prostituição. Isso é um pecado como a prostituição. Então Jesus chama aquela criança. Primeiro pergunta para ele: quem é maior no reino dos céus? E Jesus vai lá e chama a criança. E ele, sem entender, eu vou dizer para você a verdade, não é querendo me gabar não, mas se eu tivesse ali e ouvisse essa pergunta e Jesus chamasse a criança, eu já saberia logo o que ele ia falar. E ele disse assim, ó: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança pura, sem malícia. Você sabe que o pecado jaz na mente, né? O pecado jaz na mente da pessoa, né? É assim ou não é? O pecado, ele está impregnado na mente das pessoas. Ela não precisa praticar. Ela só precisa condenar, acusar os outros, julgar os outros. Ela não precisa nem praticar ele, né? Ela não precisa praticar. Só em ela pensar mal dos outros, ela já está praticando. Então ele diz assim: se você não se converter dessa incredulidade, desses olhos ruins, desses olhos maus, e se você não se tornar como uma criança, ele diz assim: de modo algum você vai poder entrar no reino de Deus. Não tem como você entrar no reino de Deus tão malicioso, com os olhos tão mal, né? Não tem como você entrar no reino de Deus. Não tem como você entrar no reino de Deus, você se subjugando, se autocondenando, né? Às vezes o maior acusador da sua vida é você mesmo. Você só vive se acusando, se condenando. A sua autoestima fica lá embaixo. Aí você fala: eu sou pecador mesmo, não tem mais jeito, vamos zoar o barraco. E não é assim não. Não é assim. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que você é sensível à voz de Deus. Você só precisa entender e conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, que a verdade te libertará. Se você não se tornar como uma criança, se você não largar esses olhos incrédulos, esses olhos perversos que você tem, os olhos que eu estou dizendo não é você olhar para a mulher, né? Eu olhei para a mulher do próximo. Não estou falando desses olhos aí não. Eu estou falando aqueles olhos de ficar se subjugando ou julgando os outros e falando mal dos outros. Os olhos de condenação, os olhos de julgamento. Não sei se você vai lembrar daquela mulher, a Madalena, quando ela entra naquele espaço, né, no templo ali onde Jesus estava, e Jesus, sabendo quem era ela, Jesus nem olhou para ela para não deixar ela coagida, para não deixar ela envergonhada. E às vezes os seus olhos é assim, é de deixar as pessoas envergonhadas, de acusações. Você não é nem um santo, aí você quer ficar acusando o outro, acusando as pessoas, julgando as pessoas. Então ele disse: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, quer dizer, aquele que se diminuir, não pensar que é o melhor do que os outros. Você sabe que crente é isso aí, né? Crente é isso aí, né? Crente, ele sempre pensa que é melhor que os outros. Crente, ele passa na frente do boteco e fala assim: é lá, aquele endemoniado que ele está fazendo. Pronto, está fazendo pior do que ele. Está fazendo pior do que ele. Ah, não vou ali porque Deus disse que eu não posso me sentar na roda dos escarnecedores. Você não pode se escarnecer. Sentar na roda você pode, você só não pode se escarnecer.
Né? O que é se escarnecer? Você viver os desejos da carne, fazer a vontade da carne. Mas ele diz, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse pode se tornar o maior no reino de Deus. Quer dizer, enquanto vocês estão se preocupando em ser o maior, eu estou dizendo para você que para você ser o maior, você tem que ser o menor. Você tem que se humilhar. Humilhai-vos na presença de Deus, né? Está escrito isso. E ele diz, e quem recebeu uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Quer dizer, se você entender, se você receber essa palavra criança dentro de você, se você entender ela, você não está recebendo apenas a palavra, mas você está recebendo o próprio Deus. Você recebe o nome dele e você ainda recebe ele. Quando você se torna uma criança, quando você recebe essa criança dentro do teu coração, não é uma pessoa, criança não é uma pessoa, né? Não é algo material, não, é o espiritual. Quando você aceita essa palavra, quando você recebe essa palavra, você não recebe somente a palavra, você está recebendo o nome dele e você ainda está recebendo a ele. E aí ele fala sobre os tropeços, né? Continuando no versículo 6, ele diz, qualquer porém que tropeçar a um desses pequeninos, quer dizer, se você fizer aquela pessoa que está começando agora a aprender as coisas de Deus, você fazer essa pessoa tropeçar. O que é fazer tropeçar? É você falar assim, olha, não é bem assim não, viu? Eu estou muitos anos aqui, eu sei como que é, eu conheço a palavra. Aí você tentar fazer essa pessoa tropeçar e não deixá-la ser criança, não deixá-la ser limpa, ser pura, mas você querer contaminá-la com a sua incredulidade. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Quer dizer, rapaz, é melhor você... Isso aqui é uma configuração. Isso aqui ele está dando um exemplo, ele não está mandando você fazer isso. Ele está te dando um exemplo. Está dizendo melhor fosse se você amarrasse uma pedra, uma corda no seu pescoço, amarrado a uma pedra e lançasse essa pedra ao mar e você se afogasse junto com a pedra. É isso que ele está falando. Então, o que acontece? Até o fundo aqui acabou. O que ele quer dizer? O que Deus, o que o Senhor, o amado de Israel, ele quer ensinar para nós referente a essa palavra? O que ele quer? Ô bispo, o que ele quer me ensinar com isso? Ele não quer te julgar, ele não está querendo te condenar. Ele só quer ensinar você a amar o próximo. Você sabe que Deus, a maior preocupação de Deus, até pelo fato dele enviar Jesus, o seu filho, a preocupação de Deus sempre foi com que nós viéssemos respeitar e amar o próximo. Por isso que Jesus ele ensina o Pai Nosso, né? E o Pai Nosso é tão fácil. O que ele ensina no Pai Nosso se não é os mandamentos? São 2 mandamentos que ele coloca ali, resumido. Os 5 primeiros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Esses são os 5 primeiros mandamentos.
você amar a Deus sobre todas as coisas. Você guardar o sábado, você não ter idolatria, você não falar o nome de Deus em vão. Não é isso? E o próximo, gente, é amar o próximo, né? O Pai Nosso diz amar o próximo como a ti mesmo. Mas se você não se amar, como que você vai poder amar alguém? Se você não se amar, como você vai amar a Deus? Você não consegue amar a Deus. Nenhum ser humano consegue amar a Deus se primeiro ele não amar a si próprio. Compreende ou não? E esses são os tropeços da vida. As pessoas têm tropeçado na vida pela falta de amar a si própria. E aí quando a pessoa ela não se ama, ela não consegue amar ninguém. Ela não ama os filhos, ela não ama o marido ou a esposa, ela não ama ninguém. Ela pode até falar assim, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, meu cachorro. Isso não é amor. É um sentimento que ela tem favorável, mas não é amor. Porque quando a pessoa ela ama, ela sempre está procurando mudar, se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Você concorda comigo ou não? Você pode ver que quando o homem ele ama uma mulher, e a mulher fala assim, olha, se você me ama, você vai fazer tal coisa. Lá vai ele, faz, ele tenta, pelo menos tentar, né? Ele tenta. Às vezes não consegue, mas tenta. A mulher é a mesma coisa. O marido fala assim, ó, vou te largar, se você não mudar. E ela tenta mudar. Ela tenta. E é isso que Jesus ele nos ensina sobre o Pai Nosso, né? Então, quando Deus envia Jesus, ele envia preocupado com o ser humano, com essa falta de amor, com essa falta de respeito. Ah, tem que ser assim, a ferro e fogo. Engraçado que ele não tem que ser a ferro e fogo, certo? E vê se hoje nós não vivemos isso nos últimos tempos. Isso é na política, isso é no futebol, isso é na religião. E aqueles que te julgam, que te condenam, faz pior do que você. Mas ele diz que não, ele diz que ele é santo. É assim ou não é? Então ele diz assim, ó. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável, olha o que ele diz, é inevitável que venham escândalos. Isso é inevitável. Mas ai do homem pelo qual vier o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, no reino de Deus, manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 e seres lançado no inferno. É isso que eu quero que você entenda. A mão é aquela que te faz, ao invés de você estender, faz você apontar. Olha o que a mão faz. Você tem 2 oportunidades com a mão. Ou você estende para ajudar o pecador,
ou você aponta o dedo. Então ele está dizendo, se a tua mão está te fazendo pecar, qual é o pecado? Apontar o dedo. Porque estender a mão nunca vai ser pecado. Então se a sua mão, ela está te fazendo pecar, ao invés de você estender ela para ajudar, você está apontando o dedo. Então é melhor que você arranque ela. Se você não pode estender as suas mãos para ajudar, então não atrapalhe. Não aponte o dedo. Não aponte. Se você não pode estender para ajudar, para levantar uma pessoa, não derruba ela mais do que ela já está caída. Você entende isso ou não? Às vezes as pessoas pensam que o pecado da mão é outras coisas. Não, tem pecados muito maior do que o roubo, ou do que a masturbação, o que mais? Enfim, coisas que podem, um tiro que eu dei. Às vezes a palavra mata mais do que um tiro. Então, se você não pode estender as mãos, não, de maneira nenhuma, você pode apontar o seu dedo para ninguém. Está entendendo isso aí ou não? Então ele diz no versículo 9 sobre os olhos. Se os seus olhos te faz tropeçar. Que olhos são esses? Os olhos maus. Em tudo a pessoa só vê maldade, só vê maldade, não consegue amar ninguém. Fulano não presta. Por que não? Às vezes fulano não teve a mesma sorte que você teve, né? De nascer com família mais séria, de ter um pai ou de ter uma mãe que a ensinasse. Você não sabe. Então, se os seus olhos te faz pecar, é melhor você arrancar. Porque é melhor do que você ver as pessoas com maus olhos, é melhor você vê-la com bons olhos. De você entender que por detrás daquela crueldade, daquela maldade, enfim, ali tem um ser humano. Um ser humano que Deus criou e que só está vivo porque Deus quer que esteja vivo. Então, se um dos teus olhos te faz tropeçar, quer dizer, ou você tem os olhos bons, ou você tem os maus olhos. Certo? Então, cuidado para você não ser lançado no inferno. É o que está dizendo aqui, né? Versículo 10. Vede, olha. Jesus dizendo, olha, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estavam perdidos. Olha só, olha, por isso que eu digo, quando nós falamos de salvação, nós temos que olhar para Israel. O plano de salvação não está no Brasil, está em Israel. A gente tem que olhar para Israel. A gente tem que olhar para Israel. Olha o que ele diz. O Filho do Homem veio para salvar o que está perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 para ir procurar a que se perdeu? Olha que amor. E às vezes você está tão preocupado com as pessoas que estão dentro da igreja e esquece com as que estão do lado de fora. Você entende isso ou não? Às vezes você está tão preocupado com você, com seus filhos, sua casa, que você se esquece dos que estão lá fora. É isso aí. E aí ele diz assim, ó, e se porventura encontrar, em verdade eu vos digo que maior prazer sentirá por causa desta uma ovelha do que das 99 que não se extraviaram. Com certeza. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que você pereça.
ou qualquer um desses pequeninos. Diga glória a Deus. Essa é a palavra que Deus nos traz hoje. Eu amo a palavra de Deus. E se você ama também a palavra de Deus, você vai escrever aí também: eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é algo maravilhoso, é algo surpreendente. Deus, ele fala com a gente de uma maneira tão maravilhosa, né? Que às vezes você está aí se condenando, se martirizando, e Deus tem um amor tão grande por você que Ele te manda essa palavra. E Ele está dizendo para você o seguinte: eu me preocupo tanto com você. Eu vivo atrás de você. Mesmo que você se perca, está lá eu te trazendo de volta. É isso que o pastor faz pela ovelha. Sabe, por tantas vezes na minha vida, eu negligenciei pregar o evangelho. Mas desde cedo eu nasci com isso, eu nasci com esse dom. E muitas coisas da minha vida deram errado por causa disso. Pelo fato de eu só pensar em mim e esquecer o próximo. Mas você vai apanhando e Deus vai te ensinando. Sabe? Às vezes até como oferta, que você poderia estar ajudando alguém a ser salvo. E você deixa um dízimo, uma oferta. É isso mesmo, é verdade mesmo. Eu estou aqui, eu não quero o seu dinheiro, não quero nada seu. Estou pregando, estou falando o que Deus quer que eu fale. E aí, às vezes, você vê o casamento destruído, vida financeira, saúde. Sabe por quê? Porque os olhos são maus. E às vezes a pessoa, você vê que ela só quer, eu vou ajudar a igreja tal, porque a igreja é grande. Enquanto poderia estar ajudando os pequenos, né? Tá lá, ele não falou isso aí, não. Os meus pequeninos. Essa é a palavra de hoje para você. E eu quero chamar a sua atenção, você que pode ajudar esse trabalho. Você que pode ajudar esse trabalho. Você não tem ideia de quão trabalhoso é colocar vídeo, fazer toda a parte de design, editar vídeo, editar áudio. O custo do ao vivo é altíssimo. Mas em breve nós estaremos aí pelo menos 3, 4 vezes na semana ao vivo. E nós queremos abrir também alguns trabalhos, né? Algumas células, para poder pregar o evangelho. Então eu venho aqui pedir a sua ajuda, aí no rodapé do vídeo tá os nossos Pix, né? O Pix do dízimo, dízimo para a obra, @gmail.com, esse é o Pix do dízimo. E o Pix das ofertas, que é bispopaulodoca@gmail.com. E se você puder ajudar esse trabalho missionário, ajude, porque aquele que recebe essa criança, né? Nós somos a criança. Esse trabalho é a criança. E aquele que recebe essa criança, recebe o meu nome e recebe a mim também. Então receba essa criança. Receba essa criança, mas receba com amor. E ajude essa criança a anunciar o evangelho a toda criatura. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Um forte abraço. E amanhã nós estaremos falando sobre a depressão. Eu gostaria muito que você participasse conosco nessa terça-feira, às 8 horas da noite. Fique com Deus.
Um forte abraço. Que Deus abençoe você poderosamente.